Você sabia que mais de 50% dos brasileiros com mais de 60 anos enfrentam problemas de circulação nas pernas, muitas vezes sem perceber? Isso acontece porque os primeiros sinais são sutis, silenciosos. Muita gente acha que é só cansaço, idade ou postura errada, e vai levando. Mas o corpo está tentando avisar, e quanto mais tempo ignoramos, maior o risco de complicações. Com o passar dos anos, pequenas falhas na circulação podem se transformar em dores constantes, inchaços, perda de mobilidade ou até trombose. E o mais alarmante: tudo começa com sintomas simples, que aparecem principalmente à noite, quando você acha que está descansando. Segundo o Dr. Moisés Cohen, ortopedista e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, o corpo dá sinais muito antes da dor aparecer, basta saber escutar. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer hoje. Neste vídeo, você vai conhecer os 7 sinais silenciosos mais comuns que indicam má circulação nas pernas, sinais que a maioria das pessoas ignora no dia a dia. E mais importante ainda, eu vou te mostrar o que você pode fazer em cada caso com soluções simples, naturais, seguras e acessíveis. E tem um detalhe: no final do vídeo, eu vou revelar um hábito noturno pouco conhecido, fácil de aplicar, que tem ajudado muitos idosos a sentirem as pernas mais leves logo nas primeiras semanas. É a dica mais poderosa de todas e vale muito a pena ficar até o fim. Agora me conta aqui nos comentários: você já sentiu algo diferente nas pernas durante a noite? Se sim, qual foi a sensação? Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você encontra dicas reais, pensadas com carinho para quem quer envelhecer com saúde, leveza e liberdade. Agora que você já entendeu a importância de prestar atenção aos sinais do seu corpo, vamos direto ao ponto. Quais são os 7 sinais silenciosos que indicam má circulação nas pernas e o que você pode fazer em cada caso para melhorar isso no seu dia a dia? Task 2. Sinal 1. Pés frios à noite. Roberto, de 71 anos, sempre teve o costume de dormir com os pés descobertos. Preciso sentir o ar, dizia ele, mesmo nas noites mais frias em Porto Alegre. Era um hábito antigo, que ele achava inofensivo até começar a acordar com os pés gelados, dormentes, e com uma sensação de agulhadas que o deixava desconfortável. No início pensou que fosse apenas a idade ou posição errada ao dormir. Mas quando os episódios se tornaram frequentes, ele decidiu buscar ajuda. Foi aí que entendeu que seus pés estavam tentando dizer algo. Segundo o Dr. Moisés Cohen, quando os pés permanecem frios durante a noite, isso pode indicar uma falha na circulação periférica. À medida que envelhecemos, o fluxo sanguíneo para as extremidades diminui naturalmente. E se os pés ficam expostos ao frio, os vasos sanguíneos se contraem ainda mais, dificultando ainda mais esse processo. Essa vasoconstrição reduz a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos, podendo causar dormência, formigamento e até dores. No caso de Roberto, isso estava prejudicando não só o sono, mas também sua disposição no dia seguinte. A solução foi simples. O Dr. Moisés Cohen recomendou o uso de meias de algodão finas, próprias para dormir, que mantêm o calor sem apertar. Nada de meias com elástico forte. Além disso, uma manta leve sobre os pés ajudaria a manter a temperatura estável durante a noite. Roberto seguiu o conselho e notou a diferença já na primeira semana. Dormiu melhor, acordou com os pés mais quentes e não sentiu mais aquelas dores finas que o incomodavam tanto. Mas nem sempre o problema vem do frio. No próximo sinal, você vai ver como um simples gesto que você repete todos os dias, quase sem pensar, pode estar atrapalhando a circulação das suas pernas. Sinal 2. Formigamento nas pernas. Maria, de 72 anos, mora em São Paulo e sempre foi apaixonada por leitura. Todas as noites, depois de um banho morno e uma xícara de chá de camomila, ela se acomoda no sofá com um bom livro. Mas ultimamente o prazer da leitura começou a ser interrompido por uma sensação incômoda, um formigamento insistente em uma das pernas. No começo, achou que fosse posição errada, depois pensou que era apenas cansaço. Mas o incômodo voltava toda noite sempre no mesmo lugar. Sempre ao mesmo tempo. Intrigada, Maria resolveu procurar orientação médica. Segundo o doutor
Moisés Cohen. O formigamento nas pernas, especialmente quando ocorre com frequência à noite, é um sinal clássico de má circulação periférica. Isso acontece quando o sangue não consegue chegar com eficiência às extremidades do corpo, o que compromete a oxigenação dos nervos e tecidos. Com o tempo, essa má irrigação pode afetar os nervos periféricos, gerando não só formigamento, mas também sensação de queimação, dormência e até perda de sensibilidade. É um sinal que muita gente ignora, mas que o corpo dá para avisar que algo não está fluindo bem internamente. A orientação do Dr. Moisés Cohen foi simples. Primeiro, ajustar a postura ao sentar, mantendo os pés bem apoiados no chão. Depois, incluir alongamentos leves das pernas antes de dormir e movimentar-se a cada 30 minutos durante o dia, mesmo que apenas dentro de casa. Além disso, ele sugeriu aumentar o consumo de alimentos ricos em magnésio e vitamina B, como banana, aveia, abacate e folhas verdes, que ajudam na saúde dos nervos. Maria seguiu as recomendações e, em poucas semanas, o formigamento começou a desaparecer. Hoje consegue voltar a ler com tranquilidade, sem aquela sensação incômoda atrapalhando sua rotina noturna. Mas e quando o que você sente não é formigamento, e sim uma dormência profunda, como se a perna desligasse por alguns minutos? No próximo sinal você vai entender por que isso acontece e o que fazer para evitar que esse sintoma se agrave. Sinal 3. Dormência nas pernas. Carlos, de 70 anos, sempre foi ativo e gostava de cuidar do jardim de sua casa em Belo Horizonte. Mas nas últimas semanas, começou a perceber algo incomum. Ao acordar, uma de suas pernas parecia desligada, como se estivesse anestesiada. A dormência durava alguns minutos, depois passava. Às vezes, acontecia também quando ficava muito tempo sentado. No início, não se preocupou. Mas após tropeçar 2 vezes pela manhã, decidiu procurar ajuda. Segundo o Dr. Moisés Cohen, dormência nas pernas, especialmente quando se repete, é um sinal de que os nervos periféricos estão sendo afetados. Isso pode acontecer por compressão prolongada ou principalmente por má circulação. Quando o fluxo de sangue é insuficiente, os nervos deixam de receber oxigênio e nutrientes na quantidade necessária, comprometendo sua função. Esse tipo de dormência costuma aparecer à noite ou ao acordar, quando o corpo passou horas em repouso. Em pessoas idosas, isso se agrava com posições inadequadas para dormir, roupas apertadas ou falta de movimentação durante o dia. O Dr. Moisés Cohen recomendou algumas mudanças simples para Carlos. Evitar permanecer muito tempo na mesma posição, elevar as pernas por 15 minutos antes de deitar e escolher roupas leves e confortáveis para dormir. Além disso, sugeriu alongamentos suaves das pernas ao acordar e pausas ativas durante o dia mesmo dentro de casa. Carlos seguiu as orientações e, em pouco tempo, a dormência foi diminuindo. Hoje, ele se levanta com mais segurança e não sente mais aquela sensação incômoda de perna adormecida. Pequenos cuidados, grandes resultados. E o que vem a seguir talvez esteja passando despercebido por você neste exato momento mesmo enquanto está sentado confortavelmente assistindo a este vídeo. Sinal 4. Cãibras noturnas. Lucia, de 73 anos, mora em Manaus e é uma pessoa cheia de energia durante o dia. Ela cuida da casa, das plantas e participa ativamente das atividades da igreja. Mas à noite, seu corpo conta outra história. Nas últimas semanas, ela passou a acordar com dores intensas nas pernas, dores súbitas, como se o músculo se contraísse sem controle. Às vezes, mal conseguia se mover. As cãibras aconteciam principalmente de madrugada, interrompendo o sono e a deixando exausta no dia seguinte. No começo, achou que fosse apenas tensão muscular ou posição errada ao dormir. Mas quando os episódios se tornaram frequentes, ela decidiu buscar orientação médica. Segundo o Dr. Moisés Cohen, cãibras noturnas podem ser um forte indicativo de má circulação e desequilíbrio eletrolítico, especialmente em pessoas idosas. Durante a noite, com o corpo em repouso, a circulação sanguínea desacelera naturalmente,
Se o fluxo já está comprometido por algum motivo, sedentarismo, má alimentação, falta de hidratação, os músculos das pernas não recebem oxigênio suficiente. Isso gera contrações involuntárias e dolorosas, conhecidas como cãibras. Além disso, baixos níveis de potássio, magnésio ou cálcio podem agravar ainda mais esse quadro. A recomendação do Dr. Moisés Cohen foi clara: incluir na rotina noturna o alongamento das panturrilhas, manter-se bem hidratada durante o dia e fazer uma pequena caminhada leve antes de dormir. Também sugeriu ajustar a alimentação com alimentos ricos em potássio e magnésio, como banana, espinafre e castanhas. Por fim, recomendou uma massagem relaxante nas pernas com creme neutro antes de deitar, para ativar a circulação e relaxar os músculos. Lucia seguiu as orientações com disciplina. Em poucas semanas passou a dormir melhor e as cãibras diminuíram drasticamente. Hoje, ela volta a acordar com disposição para viver seus dias com alegria e movimento. Mas há sinais ainda mais discretos, que surgem sem dor, sem aviso e podem esconder um risco silencioso à sua saúde. Sinal 5. Feridas que demoram a cicatrizar. Maria, de 69 anos, vive em Curitiba e tem o hábito de cuidar de suas plantas todas as manhãs. Certo dia, ao podar uma roseira, ela se arranhou levemente na perna. Foi um corte pequeno, superficial. Mas o que a surpreendeu foi que dias depois, a ferida ainda estava aberta, vermelha, e começava a formar uma crosta escura. Ela limpava, usava pomada, mas a cicatrização parecia não evoluir. Nunca demorou tanto para sarar, pensou. Incomodada, decidiu procurar orientação médica. Segundo o Dr. Moisés Cohen, quando uma ferida simples demora mais do que o normal para cicatrizar, isso pode ser sinal de má circulação. O sangue é responsável por levar oxigênio e nutrientes até os tecidos e também por remover impurezas e toxinas. Se esse processo está lento ou insuficiente, a regeneração da pele se compromete mesmo em lesões pequenas. Esse tipo de sinal é comum em idosos, especialmente quando somado a outros fatores como varizes, pressão alta, diabetes ou sedentarismo. A região das pernas e tornozelos, por estarem mais distantes do coração, é particularmente sensível à má irrigação sanguínea. O resultado é um processo de cicatrização mais lento e vulnerável a infecções. O Dr. Moisés Cohen recomendou a Maria algumas atitudes práticas: elevar as pernas por 20 minutos ao final do dia para facilitar o retorno venoso, manter a hidratação da pele com cremes neutros e incluir na alimentação frutas ricas em vitamina C, como acerola, laranja e kiwi, essenciais na formação do colágeno e no fortalecimento da pele. Além disso, indicou o uso de meias compressivas leves, que ajudam a melhorar a circulação sem desconforto. Em poucas semanas, Maria viu a diferença. A ferida finalmente cicatrizou e ela passou a prestar mais atenção aos pequenos sinais que seu corpo enviava. A gente acha que é só um machucado, mas às vezes é um aviso, ela disse. E há ainda outros avisos mais silenciosos que não ardem, não doem, mas carregam dentro deles o início de um problema maior. Sinal 6. Inchaço leve no fim do dia. Pedro, de 74 anos, leva uma vida tranquila em Salvador. Todas as tardes, ele gosta de se sentar na varanda, tomar um café e conversar com os vizinhos. Mas ultimamente, percebeu algo estranho. Ao tirar os chinelos no fim do dia, notava marcas profundas na pele e os tornozelos ligeiramente inchados. Não sentia dor, apenas um leve incômodo e uma sensação de peso nas pernas. Deve ser o calor, pensou. Mas quando passou a acontecer com mais frequência, resolveu investigar. Segundo o Dr. Moisés Cohen, o inchaço leve nas pernas ao final do dia é um dos sinais mais comuns e mais ignorados de má circulação venosa. Isso ocorre quando o sangue encontra dificuldade para retornar ao coração, acumulando-se nas veias das pernas. A gravidade, somada à imobilidade ou postura prolongada, faz com que o líquido extravase para os tecidos, provocando o edema. Esse tipo de inchaço, embora pareça inofensivo, é um aviso precoce de que o sistema venoso está sobrecarregado. Em pessoas mais velhas, esse quadro pode evoluir rapidamente para dor, varizes,
cãibras ou até trombose se não for tratado com cuidado e atenção. A orientação do Dr. Moisés Cohen foi objetiva: incorporar pequenas pausas ativas ao longo do dia, especialmente para quem fica muito tempo sentado ou em pé. Caminhar dentro de casa, subir na ponta dos pés e mover os tornozelos em círculos já ajuda muito. Ele também sugeriu o uso de meias de compressão suave, que auxiliam o retorno venoso, e a prática de elevar as pernas por 15 a 20 minutos no fim do dia. Pedro começou a aplicar essas mudanças na rotina. Hoje, além de se sentir mais leve, percebe que os tornozelos voltaram ao normal e o desconforto desapareceu. Era só cansaço, pensei. Mas era meu corpo pedindo socorro. E há ainda mais um sinal, talvez o mais visível de todos, que costuma aparecer aos poucos, mas pode dizer muito sobre a saúde das suas pernas. Sinal 7. Veias finas e visíveis na superfície da pele. João, de 68 anos, sempre teve uma rotina tranquila em Recife. À noite gostava de se acomodar no sofá e assistir à televisão por algumas horas antes de dormir. Certa noite, ao trocar de roupa, notou algo diferente. Veias finas, azuladas, começaram a aparecer atrás do joelho e na parte interna da perna. Eram discretas no início, quase imperceptíveis, mas com o tempo, tornaram-se mais visíveis. João não sentia dor, então não deu importância. É só aparência, pensou, mas as veias continuaram se espalhando. E uma sensação leve de peso passou a acompanhá-las. Segundo o Dr. Moisés Cohen, o aparecimento de veias finas e visíveis, mesmo sem dor, pode ser um dos primeiros sinais de fragilidade venosa. Isso acontece quando as válvulas das veias começam a perder eficiência, permitindo que o sangue se acumule nas pernas. Esse acúmulo aumenta a pressão interna dos vasos, dilatando as veias superficiais e deixando-as mais aparentes. Com o tempo, esse processo pode evoluir para varizes mais grossas, dor, inchaço e até alterações na coloração da pele. E quanto mais cedo for percebido, maiores são as chances de prevenir complicações. O Dr. Moisés Cohen recomendou a João uma abordagem preventiva e simples: evitar cruzar as pernas ao sentar, levantar-se a cada 30 minutos para estimular a circulação, praticar caminhadas leves e manter um peso saudável. Também sugeriu evitar roupas apertadas nas pernas e optar por elevação dos pés ao final do dia, por pelo menos 20 minutos. São atitudes pequenas, mas que ajudam a conter a progressão das veias dilatadas e mantêm a circulação mais ativa. João ajustou sua rotina com facilidade. Hoje, além de notar uma melhora na aparência das pernas, sente-se mais leve e com mais energia ao acordar. E o mais importante, aprendeu a olhar com mais atenção para os sinais que o corpo envia. Agora que você conhece os sinais silenciosos que o seu corpo pode estar enviando todas as noites, é hora de olhar com mais carinho para a sua rotina. Quantos desses sinais você já sentiu e achou que era apenas parte da idade? A má circulação nas pernas não começa de uma hora para outra. Ela é construída aos poucos, por hábitos repetidos, posições mantidas, escolhas automáticas. Mas o mais importante é saber que ela também pode ser evitada ou até revertida com pequenas mudanças conscientes. Foi isso que João, Maria, Carlos, Ana, Pedro, Lucia e Roberto descobriram. Cada um, à sua maneira, aprendeu a escutar o corpo e adotou gestos simples que fizeram toda a diferença. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito, só um, e comece por ele hoje. Faça uma caminhada leve antes de dormir. Troque o lanche salgado por uma fruta. Use meias confortáveis. Eleve as pernas por alguns minutos. Essas atitudes, quando repetidas noite após noite, se transformam em um novo estilo de vida mais saudável, mais leve e mais atento ao que o corpo pede em silêncio. Cuidar da sua circulação é cuidar da sua liberdade de movimento. É garantir que suas pernas te levem onde o seu coração quiser estar. Junto da família, dos amigos, na igreja, na feira, na praça, vivendo com autonomia e prazer. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o seu corpo, compartilhe com alguém que você ama. Muitas pessoas convivem com dores, inchaços e desconfortos, achando que é normal quando, na verdade, estão apenas repetindo hábitos prejudiciais.
Deixe seu comentário aqui embaixo contando quais desses sinais você já sentiu. E se quiser mais dicas práticas para fortalecer sua saúde, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana, um passo a mais para uma vida mais ativa, independente e feliz.